a gente precisa desmistificar um pouquinho a diferença entre estratégia e intenção ou meta. São coisas diferentes, não é? E quando a gente fala de estratégia, a gente fala de entender leitura de cenários, como é que você consegue ler um cenário, fazer um diagnóstico de um cenário e, a partir daí, fazendo uso das técnicas, seja do marketing, seja da comunicação, tá? Para você alcançar esses objetivos. A gente fala muito de inteligências, algumas inteligências, inteligência emocional, hoje em dia se fala muito mais em soft skills, e eu vejo que o teu livro ele fala de uma coisa, inteligência política. Como é que nós podemos conceituar ou explicar o que é inteligência política? Extraordinária. Primeiro que você faz aí uma contextualização muito importante, Israel, sobre os diversos tipos de inteligência, e a gente cita isso no livro. Eu até me surpreendi, porque eu disse, será que ele já leu o livro nessa semana? Nós lançamos na semana passada, ele já leu o livro? Mas, enfim, você está dando um spoiler aqui do livro, porque realmente a gente aborda sobre esses diversos tipos de inteligência, né? Quando a gente fala de inteligência competitiva, inteligência emocional, quando a gente fala dessas questões, né? E aí a gente volta para o tema inteligência política, que é algo novo. É novo do ponto de vista conceitual. E aí eu trago no livro, em 4 capítulos apenas, essa abordagem. Ele está sustentado pelo marketing político, pela estratégia e pela comunicação. Esses são os 3 pilares que suportam o tema inteligência. Né? O que tem a ver inteligência com isso? É muita capacidade em tempo real, você dar as respostas que são necessárias. Como é que você lê um cenário? No caso de uma eleição, como é que você faz um diagnóstico rápido? Porque você precisa ter velocidade. Porque não adianta só, quando a gente fala de inteligência política, não adianta só fazer a coisa certa, ou saber fazer a coisa certa. Tem a ver com fazer da forma certa e no tempo certo. Então, isso está muito ligado à inteligência. Não é? Quando a gente fala de inteligência, é isso. É a capacidade que é desenvolvida e ela pode ser ou adquirida através de conhecimento, que é uma outra coisa. Conhecimento é uma coisa, inteligência é outra. A gente tem vários casos na política do que a gente chama de inteligência empírica. O que é isso? A gente tem aí casos de pessoas que não têm tantos recursos para contratar uma assessoria, mas ao longo da sua vida política, ele foi desenvolvendo habilidades, que é o que a gente chama, ela não é acadêmica, mas ela é uma inteligência empírica. E isso não deixa de ser inteligência. A diferença aí é que um tem uma inteligência a partir de conhecimento e o outro a partir da vivência. Tu considera isso comum ou são casos raros? Não, eu considero isso comum, Brenda. Eu tenho visto isso de forma, assim, muito presente ao longo desses 20 anos, né? Mas eu gosto de fazer uma analogia um pouco com a questão médica e a questão da farmácia. Né? Muitas pessoas se automedicam. Então, ela vai na farmácia e ela diz, olha, eu estou com uma dor de cabeça. Naturalmente, aquela pessoa lá, o balconista, que nem sempre é um farmacêutico, às vezes é um atendente, não é? E às vezes por várias motivações, seja o laboratório, ou seja uma meta da própria farmácia, ela indica um medicamento, mas que necessariamente não vai resolver o problema daquele paciente. Na verdade, você pode até matar o paciente. Por quê? Porque se você prescreve ali, indica uma medicação que o paciente tem alergia sem você saber, você pode ter sérias consequências, mas pode resolver. Isso, quando a gente vai para a política, para eleições, e a gente fala de inteligência empírica, é muito assim. A gente tem aí vários e vários casos de pessoas que conduzem campanhas, tá, em pleitos importantes, e muitas vezes, por não ter tanta estrutura ou condição de contratar, eles fazem com os recursos que têm. Muitas vezes dá certo, muitas vezes dá errado. Quando a gente fala aqui de contratação ou de buscar uma assessoria técnica, a gente está falando de minimizar riscos, né? De aumentar chances. E no nosso caso, a gente também gosta de aproveitar essa oportunidade para desmistificar um pouco a função do marqueteiro, né? Porque, na verdade, as pessoas entendem o marqueteiro, que é algo que a gente pode conversar, Gisele, mais para frente, a diferença entre marqueteiro, cientista político e estrategista. São 3 coisas diferentes. Mas que a grande massa das pessoas entende isso como marqueteiro. Né? Então, na verdade... Mas a gente pode ter os 3 em um só?
a gente pode ter, mas com origens de formação acadêmica diferentes, Gisele. E aí, só para concluir a sua pergunta, Brenda, para não ficar sem resposta, eu diria que essa é a grande diferença quando a gente tem um recurso técnico e a gente não tem. Agora, desmistificar um pouco o papel do marqueteiro, que é isso que eu estava falando. Ele não tem essa condição de garantir uma vitória a ninguém. Né? E às vezes você acha que com muito dinheiro basta você contratar um marqueteiro que você está eleito. Isso não é verdade. Né? Agora, eu acho sim que tecnicamente todo profissional que trabalha com marketing político, ele tem a obrigação, e no nosso caso, da nossa empresa, de aumentar a capacidade de comunicação do nosso cliente com o seu eleitorado.